Nosso Resumex, né? Exatamente. E bom, nós começamos a falar de trabalho, né, Décio? Justamente. Então, aí vimos que trabalho não isso. eu vou fazer um trabalho de física. Não é isso, né? Nossa, Realizar trabalho, esse meu trabalho deu um trabalho, não é isso? o meu trabalho deu um trabalho. Exatamente, meu trabalho deu um trabalho, essa atividade X deu um trabalho. Nossa, como você tem trabalho com tal pessoa, como é que você aguenta? Já ouviu essa dessa também? Igual o tal do trabalho mental, né? Mas, a não ser que o seu pensamento viaje, desloque. Porque... que força, a força do pensamento já começa já. A força do pensamento. Pessoal mais da parte mística, força do pensamento, as energias. Nós não vamos entrar nessa questão nem discutir, mas nós podemos dizer que na física, no Enem, o trabalho tem que ser uma força aplicada e força de interação, né? Exatamente. Para realizar um deslocamento. Para realizar um deslocamento. Ou seja, fazer com que varie a sua velocidade e tenha aceleração. Tem que ter, porque tem força, né? Vamos ver lá, pessoal. Se liga ali, então, olha só. Falamos trabalho, Décio, ó. Justamente aí, ó. Então, trabalho, vamos lá começar ali, conceito, fisicamente falando, né? Existe trabalho quando uma força aplicada no corpo provoca o seu deslocamento. Deslocamento, pronto. Que foi o que nós falamos, que deslocamento não é distância percorrida, né? É você pegar a primeira posição ocupada, a última posição ocupada e fazer a diferença, ou seja, a subtração desses valores. A gente tem o deslocamento. Não, mesmo se deu volta para chegar naquele lugar, né? O problema é dele. O problema é dele. O problema é dele, ele que lute. Equações. Bom, o trabalho está relacionado à força e ao deslocamento, basicamente falando. Então tá ali, ó. Força vezes deslocamento, lembrando que o no geral, força e deslocamento. E como existe, quando a força tem, pode colocar o cosseno. Ela tem uma diferença de deslocamento às vezes, foi inclinada. Você pode usar o cosseno de teto que ela vai ser perfeita. Né? Se você usar a força paralela ao deslocamento, vai ser máximo. Exatamente. Então, tá ali essa formulazinha geral, né, dessa, que a força de aplicação para realizar o deslocamento é paralela ao deslocamento, ou seja, se a gente for ver 0 grau, não é isso? Se a gente for dar uma olhadinha, mas pode acontecer também de não ser paralela, não é isso? Aí a gente vai ter que ver... Na verdade, se o aluno já quiser usar FD, cosseno de θ sempre, é muito melhor. Porque ele sabe que o 0 vai dar 0, né? Vai dar 1, vai dar 1, cosseno de 0 vai dar 1, de 90 vai dar 0. Utilizando FD, cosseno de θ, não vai errar nunca. Exatamente. Aí só lembrando aqui, pessoal, olha só, vamos colocar o nosso plano aqui. Então aqui lembrando, pessoal, quando o ângulo está diferente de 90 graus, né, Décio? A gente utiliza o cosseno, exatamente. É obrigatório, ok? Né? Porque o 90 e o 0 não é obrigatório, porque nós sabemos que 90, o cosseno de 90 é 0 e não vai ter força perpendicular realizando trabalho, tem força, mas não está realizando trabalho. Isso. E o 0 vai ser máximo, porque o cosseno de 0 é 1. E também tem... Né? E também tem quando ele é maior que 90 até 180, que a gente fala que é o trabalho resistente, porque fica negativo, né? Isso, o cosseno do ângulo fica negativo e a força está sendo aplicada no sentido oposto ao deslocamento do corpo. E a medida é dada em joule, lembrando que joule é Newton vezes metro. Exatamente. Né? E Newton é quilograma, metro por segundo ao quadrado, então, na verdade, joule é quilograma, metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? E a gente vê que as equações são... Eu recomendo o seguinte, usar sempre FD cosseno de θ, em todas as situações. Que você fica atento ao ângulo, você fica atento à questão de se ele é 0 ou 90, porque o próprio tabela trigonométrica vai te ajudar, certo? Exatamente. Só para lembrar aí, ok? Então você esquece, né? Esquece, ela está inclinada a ter um ângulo qualquer. Então, eu vejo que nesse caso aí é importante. Fechado? Bom, mas e aí? Ali tá ali o joule, certo? Pessoal, vem com nós aqui rapidinho, olha só. Vem aqui. Bom, mas daqui a pouco a gente volta, né, Décio? É porque vocês vão fazer as atividades e se tiver alguma dúvida, a gente vem tirar essas dúvidas para vocês. Exatamente, okay? Pessoal. Até daqui a pouco.
Olá, jovens! Estamos de volta para a resolução de exercícios, né, Décio? Justamente, a gente já fez aquele resumex, vocês foram fazer as atividades e agora nós vamos resolver para eles. Agora, tira algumas dúvidas, caso eles, porventura, tenham, né? Vamos lá? Exatamente. Vamos lá, pessoal? Se liguem ali. Vamos então. Ó, então, nós tirando as dúvidas. Da resolução da atividade, né? Aí ali nós temos, pessoal, olha só. Questãozinha 1, vamos debater aí, pessoal. Marca a alternativa correta. Então, isso Temos que significa... analisar cada uma, né? Desde com calma, direitinho, né? E aí a gente vai ver aquela que for correta e que não for uma marcar, claro, né? Exatamente. Então, vamos ler uma por uma só para ver o drama, né? Que a gente tem aqui para olhar. Então, eu vou ler então, porque a Deise leu muito, falou muito hoje. A letra A diz que o trabalho de uma força independe de o corpo entrar em movimento, né? Independe, quer dizer, não depende de o corpo entrar em movimento. Nós temos até uma equaçãozinha, né? Deise, que acho que tem uma equaçãozinha aí, né? Daqui a pouco a gente vai colocar ela. Bora. Aí ela vai mostrar um pouquinho sobre isso, né? Que a B diz que o trabalho é uma grandeza vetorial. Nós falamos disso na nossa aula, para força vetorial, aceleração, deslocamento, tudo é vetorial. E trabalho também é vetorial, né? O trabalho é definido como motor, caso a força e deslocamento tenham o mesmo sentido. Se tiver o mesmo sentido da força e deslocamento, o trabalho vai ser motor. Quer dizer, o ângulo vai ser entre 0,90 e tal, o cosseno vai ser positivo. Letra D. O trabalho de uma força é diretamente proporcional à força aplicada sobre o corpo, né? Mas é inversamente proporcional à distância percorrida. E aí diz que quando o trabalho é efetuado pela força peso, no caso de queda livre, né? Depende apenas da trajetória percorrida pelo objeto. Então, nós vamos analisar aí. Bom, olha só, Décio, a gente colocou a formulazinha ali para analisar. Qual é a condição que a gente viu a definição em física para que se tenha o cálculo, né, o valor de um trabalho? A gente tem que ter justamente força e tem que ter o quê? Deslocamento. Lembrando que deslocamento, gente, é a primeira posição, você vai pegar o valor da primeira posição e da última posição ocupada pelo corpo. Então, para isso, a gente tem que ter movimento, que é justamente para deslocar esse corpo daqui até aqui. A base do movimento é você percorrer um deslocamento por um certo tempo, né? É a própria medida de velocidade. Exatamente. Então, a A é incorreta, né? Aqui tu tem a velocidade inicial, velocidade final, a gente tem o que? Uma aceleração. Isso. Então, depende sim do corpo entrar em movimento, né? Ele tem que ter esse deslocamento. Então, a letra A furou. Trabalho é grandeza vetorial? Apesar de força e deslocamento ser vetorial, né, nós sabemos que o trabalho não. É só preciso do valor. Um valor, ele não depende da direção, do sentido, né? Unidade. Pronto, um valor e unidade. Então, ele é o quê? Escalar, não é isso? Justamente. Escalar, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Eu gostei daquela aí. Você não quer analisar aí, não, Deise? Só para pular um pouquinho, ficar tudo chato na sequência. Não é verdade. Ó, quando o trabalho é efetuado pela força-peso, depende apenas da trajetória percorrida pelo objeto. Nós Só a trajetória? A trajetória não influencia, né? Influencia o deslocamento. Exatamente. Então, o deslocamento é um deslocamento vertical, certo? É um deslocamento vertical, onde eu tenho o ponto inicial, que é a altura inicial ocupada, e a final aqui. Se uma pessoa pula de um avião, por exemplo, né? E no paraquedas, importa se ele vai cair lá na frente do lugar que ele pulou, sendo que, na verdade, o trabalho é só de sair do avião, chegar até o solo, né, dele. Exatamente. Então, a trajetória não importa, né? É só lembrando, ó, primeiro e último ponto, certo? Na letra D, Décio, o trabalho de uma força é diretamente proporcional à força aplicada. Deixa eu só apagar aqui pra gente ver melhor aqui, olha Isso só. é verdade, né? Porque tá na mesma linha, né? Ó, a gente pode ver que tá na mesma linha, certo? Aí, ó. Deixa eu só tirar aqui, que já riscamos demais. Pronto. Aqui. Mas só que ele fala que é inversamente proporcional à distância percorrida, sendo que é o produto, não é? Também é diretamente aos dois, né? Então, pessoal, ó,
trabalho é diretamente proporcional à força e diretamente proporcional à distância. Ou seja, quanto maior for o deslocamento, maior o trabalho realizado. Isso. E não o contrário, certo? Sobre a C, Décio, olha aí, ó. A C é o trabalho definido como motor quando a força e o deslocamento tiver o mesmo sentido. É só a gente lembrar, ó. Tá aqui. Mesmo sentido, né? Deslocamento, força aplicada, mesmo Inclusive, a sentido. gente faz a decomposição da força no sentido, né? Na direção, em sentido do deslocamento. E se for no mesmo sentido, é motor. Em sentido oposto, é resistente. Então, é verdadeira, né? Exatamente. Então, aqui, ó, vamos ficar com a letra C de certo. Ok? E aqui, só pra gente estabelecer o ângulo, ó. Pronto. Justamente. Fechado? Beleza. E aqui tá exatamente, pessoal, no mesmo sentido aqui também. Só pra gente ver, né, Décio, ó. Pode ser no sentido oposto, mas só que no mesmo sentido é motor, o sentido oposto é resistente. Pra cá E já aí fala seria... de motor, né? Já teria resistente, Justamente. né? Então, ele define como motor quando tem mesmo sentido. Exato. Olha, vamos para mais uma questão, ó. E agora é quando não realiza trabalho. Não. A primeira é quando realiza, né? Será que a força de resistência do ar ela não realiza trabalho? A força peso de um corpo em queda livre não realiza trabalho, está em queda livre o corpo. Tem força-peso. Exato. E Força e a resistência peso do que ar não realiza, né? é uma resistência do ar também, Isso. certo? É uma força. A força de resistência, né? Será que a força de atrito durante a frenagem do veículo está freando, parando, diminuindo sua velocidade? Será Está que a força retardando o de movimento, atrito... certo? Justamente. Está retardando o movimento e está sofrendo deslocamento também, certo? Corretíssimo mesmo, porque está freando, está parando, mas está continuando, né? Isso. E a tensão é uma força de tensão, né? No cabo que mantém um elevador em movimento uniforme. Aí vamos lembrar o que é movimento uniforme, velocidade Zero. Constante, desculpa. constante, certo? Não, zero também, né? Não, mas constante. Constante, se estiver em repouso, vai ser é zero. que é constante também, é zero, certo? Justamente. E a força centrípeta em um corpo em movimento circular uniforme? O Bom, movimento é circular uniforme, né? isso. Vamos lembrar, pessoal, olha só, o que é o trabalho? O trabalho é força, né, Décio, vezes o deslocamento. Deslocamento é você pegar a primeira e a última posição ocupada, tranquilo? E a força nós vimos lá pelo princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, que é massa vezes quem? Aceleração. Aceleração. Opa, Décio, olha só, o que é aceleração mesmo? Aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Então, na verdade, né? Aqui a gente tem no movimento uniforme, É opa. a variação de velocidade por distância de tempo, né? Beleza, a gente tem aqui, ó, no movimento uniforme, ok? Então aqui, Décio, a gente já pode ver, por exemplo, quando ele fala aqui, ó, a tensão no cabo que mantém o elevador em movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Velocidade constante. Constante. Então, a aceleração é zero, a força é Exatamente. zero. A aceleração é zero, se você for multiplicar aqui, ó, então, A trabalho... força é zero. Vai ter um deslocamento do elevador, mas não Pronto. terá força resultante aplicada. Então aqui, ó, aceleração zero. Essa aqui Tudo já vai foi dar embora. zero, né? Centrípeta. deslocamento. Centrípeta, como tu falou, tem o que? A aceleração centrípeta, que é responsável pela variação na direção, não é isso? E variou a direção, vetorialmente variou alguma coisa, né? Então tem a força relacionada à aceleração centrípeta. Então vai ter o trabalho E relacionado à vai ter um força, né? deslocamento, que vai ficar dando volta, mas vai Isso. deslocar, né? Ok? Pelo menos Aqui, enquanto ele não voltar no ponto. Na volta completa não tem, né? Trabalho. Mas meia volta tem, uma volta e meia tem, né? então aqui a gente já riscou a D. Aí, ó, a força de atrito também vai realizar, porque a gente tem o trabalho da força de atrito, né, Décio? Ó, Isso. que vai ser E um tem trabalho deslocamento. resistente. Trabalho da força-peso também, pessoal, ó. Fechado. MGH, né? Isso. E de resistência do ar também tem. É igual a força de atrito, né? Ela é de se opor ao movimento do corpo Caso quando aqui ele está altura. caindo em queda livre, né? Isso. Está caindo em queda livre. Pronto, então a gente ficou com a letra D. D. Por justamente só a gente prestar atenção aqui, ó, no movimento uniforme, velocidade constante, não tem aceleração,
logo força resultante zero, logo trabalho nulo, não é isso? Justamente. Vamos só apagar aqui. Então, acho que bem tranquilo, cada uma a gente analisou, porque é importante que não é só dizer qual está correta, né, Deise? É importante explicar por que a outra não está dentro do que está pedindo. Do né? padrão, né? Então, nós vimos que a força de resistência do ar realiza trabalho, a força peso em queda livre realiza trabalho, Força de a atrito realiza né? trabalho, força centrípeta realiza trabalho, porque está mudando a direção de deslocamento, certo? Mas no caso do elevador, ele tem um deslocamento. Uhum. Mas como ele está em movimento uniforme, então, pessoal, olha bem, vamos para a nossa questão de Enem. Vamos lá, então? Exatamente. Vamos lá, pessoal. Questãozinha Enem na área sobre trabalho. Vamos ler aqui o enunciado. Era uma vez, uma historinha, olha só. Era uma vez um lugarzinho... não, tô brincando. Era uma vez um povo que morava numa montanha onde havia muitas quedas d'água. O trabalho era árduo e o grão era moído em pilões. Olha, dá um ar poético, né, Décio? Isso aí. Um dia, quando um jovem suava ao pilão, seus olhos bateram na queda d'água, onde se banhava diariamente. Conhecia a força da água, mais poderosa que o braço de muitos homens. Uma faísca lhe iluminou a mente. Não seria possível domesticá-la ligando a um pilão? Aí tá aqui. Rubem Alves, né? Rubem Alves, isso, introdução ao jogo e suas regras. Ok, São Paulo, Brasiliense, está aqui a data, né, desta publicação. Isso. Olha aí, ó. O monjolo é uma máquina hidráulica rústica, usada no beneficiamento e moagem de grãos. Claro que é antiga, né, porque deve ter algumas ainda, mas hoje nós usamos uma máquina elétrica, né? Exato. A ferramenta foi importante, pois dispensava o uso de mão de obra escrava, que antes utilizavam pilão que trituravam os grãos de milho ou de arroz. Monjolo comum na pintura aí de Alfredo Nofini, né? Obra que entrega o acervo do Museu Paulista da USP. Vamos lá então. Isso. O pilão aí é já o pilão, né? Esse macho é o almofariz de cozinha. O outro de cima é o pilão maior, né? Isso. É um utensílio culinário essencial na cozinha africana, com as mesmas funções de almofariz, ou seja, para moer alimento, mas de tamanho muito maior. Não deve ser confundida com a peça de ponta arredondada de almofariz menores como esse aí. O outro precisa de 2 mãos para levantar. Exatamente. Né? Essa história ilustra a invenção do pilão d'água, que é o monjolo, né? E podemos comparar o trabalho realizado por um monjolo de massa igual a 30 quilogramas com aquele realizado por um pilão manual pelas senhoras lá na África, que tem uma massa igual a 5 quilogramas. Olha bem a diferença. Exatamente. Nessa comparação, desconsidere as perdas e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí aqui, Décio, olha só, qual é o trabalho realizado em cada batida do monjolo e do trabalhador no pilão? Sabendo que o monjolo cai de uma altura de 2 metros e o socador de pilão a 60 centímetros. Então a gente vai ter que calcular o trabalho realizado por um e o trabalho realizado por outro e fazer essa comparação, né? É isso? Justamente, é isso aí. Bom, a gente pode começar aí pelo pilão manual, né? Tá ali, ó. Sabendo que trabalho é massa, aí é o trabalho vertical dos dois, né? Você levanta o pilão na vertical. Só pra gente lembrar, rapidinho aqui, ó. Vezes gravidade, vezes altura, né? A altura que ele levanta e é lançado de volta. Lembrando que é 60 centímetros, tem que transformar em metros, tá, dividir pessoal? Por 100, né, Deise? 60 dividido por 100 dá 0,6 metro. 30 joules, isso aqui. Tem um trabalho de 30 joules. Vamos ver o outro? O monjolo, que é o da água lá. Mesma formulazinha, tá, pessoal? Ó. Lembra que tem uma massa maior, a gravidade, e uma altura maior. Olha só. É claro que como é diretamente proporcional, né, Décio? Então aqui, ó, a gente vai comparar aqui, se for fazer uma divisão, certo? Nós vamos ver aí, né, que é 20 vezes maior, né? Uma coisa importante aí que a gente não está levando em consideração que, por exemplo, enquanto a pessoa levanta o pilão e soca, o monjolo leva muito tempo, porque ele tem que encher de água. Quando ele enche de água aqui em cima, ele fica mais pesado, ele desce, levanta. Ele chega lá embaixo e derrama água. Aí ele soca. Então, ele leva um tempo para realizar isso daí, né? De repente, uma pessoa também poderia até fazer mais vezes socando, poderia até fazer o trabalho
e se levar em consideração o tempo, né? Exatamente. Então, o trabalho é bem menor. Exato, mas como ali pediu só para comparar, né? Ali como pediu só para comparar ali numa batida, certo? A gente fez essa comparação. Tranquilo, pessoal? Então, é isso, né, Décio? Na verdade, acho que entender bem direitinho aí que o trabalho é massa de um corpo, a gravidade e a altura. Né? Na próxima aula a gente volta com mais, né? Com certeza. Até mais, jovens. Até a próxima aula.